Existe uma coisa curiosa sobre casas bagunçadas que quase ninguém percebe. E quando alguém finalmente percebe isso, a forma como essa pessoa enxerga a limpeza doméstica muda completamente. A maioria das pessoas acredita que o problema de uma casa bagunçada é falta de tempo, falta de disciplina ou simplesmente preguiça. A pessoa olha em volta, vê roupa acumulada, louça na pia, objetos espalhados pela mesa, poeira nos móveis e imediatamente pensa que precisa de um dia inteiro para resolver aquilo. Surge então a promessa clássica: um dia eu tiro um sábado inteiro para arrumar tudo. E parece um plano razoável, porque na cabeça da pessoa, limpeza é uma atividade grande, algo que exige horas de esforço concentrado. Só que na prática quase nunca funciona assim. Quando o sábado chega, a casa já está tão bagunçada que a tarefa parece gigantesca. A pessoa começa a limpar, passa horas arrastando coisas, organizando objetos, esfregando superfícies, tentando recuperar o controle do ambiente, e no final do dia está completamente cansada. Existe aquela sensação de missão cumprida, a casa finalmente parece habitável de novo, e surge a promessa mental muito comum: agora sim eu vou manter assim. Só que alguns dias depois a bagunça começa a voltar, primeiro de forma discreta, quase invisível, depois um pouco mais evidente, até que de repente tudo voltou ao ponto inicial. É nesse momento que nasce uma conclusão que parece lógica, mas na verdade é enganosa. Manter a casa limpa é difícil. Só que existe um detalhe importante escondido nessa história, porque o problema quase nunca é limpar a casa. O problema é a forma como as pessoas tentam fazer isso. A maioria vive presa em um modelo mental muito específico, que é o modelo da faxina heróica. Esse modelo funciona mais ou menos assim: a casa fica bagunçada durante dias ou semanas, e depois acontece um grande evento chamado faxina. É quase como um ritual de combate à sujeira, um momento em que a pessoa separa produtos de limpeza, pega vassoura, pano, aspirador, coloca música alta e entra em modo de batalha doméstica. Durante algumas horas, ela tenta resolver tudo de uma vez, e isso parece eficiente, parece produtivo, parece até satisfatório quando termina. Mas existe um problema escondido nessa lógica. A bagunça não apareceu naquele dia, ela foi construída lentamente ao longo do tempo. Bagunça quase nunca surge grande, ela começa pequena, muito pequena. Um prato na pia, um copo na mesa, uma camiseta jogada na cadeira, um pacote vazio esquecido na bancada, um papel que ninguém jogou fora, um controle remoto fora do lugar. São coisas minúsculas, coisas que levariam poucos segundos para resolver, mas que parecem pequenas demais para exigir atenção naquele momento. Então a pessoa pensa: depois eu resolvo. Só que depois vira amanhã, amanhã vira outro dia, e quando você percebe aquela soma de pequenas coisas, virou um ambiente inteiro fora de controle. A faxina heróica aparece então como uma tentativa de apagar um incêndio que foi aceso lentamente durante dias ou semanas. Isso explica por que a faxina pesada parece tão cansativa, porque ela tenta resolver em algumas horas aquilo que foi ignorado por muito tempo. Imagine algo simples como lavar louça. Lavar um prato logo depois de usar leva menos de um minuto. É um esforço quase insignificante. Agora imagine 20 pratos acumulados na pia. Aquilo já vira uma tarefa longa, chata e cansativa. A diferença de esforço entre essas duas situações é absurda, mas curiosamente, as pessoas continuam escolhendo o cenário mais difícil sem perceber. Isso acontece porque o cérebro humano prefere grandes ações que parecem importantes. Fazer uma faxina gigantesca parece produtivo, parece que você realmente fez algo significativo. Já lavar um prato agora, guardar um objeto agora, ou jogar um papel fora agora parece pequeno demais para importar. Só que é exatamente aí que está o segredo que quase ninguém percebe. Casas organizadas não são resultado de grandes ações. Elas são resultado de pequenas ações repetidas muitas vezes ao longo do dia. Quando alguém entende isso, algo muda na forma de viver dentro da própria casa. A pessoa para de tratar limpeza como um evento especial e começa a enxergar organização como parte natural da rotina. Não é mais algo que acontece apenas no sábado ou no domingo, acontece o tempo todo, mas de forma leve, quase invisível. Imagine uma situação simples. Você está sentado na sala e termina de beber um copo de água, levanta para ir até a cozinha e existe um copo na mesa. O que a maioria das pessoas faz? Deixa o copo ali? Parece irrelevante naquele momento. Só que levar o copo junto resolve
resolve a situação em 2 segundos. Quando você não leva, o copo vira mais um objeto esquecido que depois vai se juntar a outros objetos esquecidos. O que parecia uma decisão insignificante vira bagunça acumulada alguns dias depois. Outro exemplo muito comum acontece na cozinha. Alguém começa a cozinhar e naturalmente a bancada vai ficando cheia de coisas: tábua, faca, colher, embalagem, tempero, panela. Quando a comida fica pronta, a cozinha parece um pequeno campo de batalha. A pessoa então pensa que vai comer primeiro e limpar depois. Só que depois quase sempre significa muito mais tarde. Agora imagine uma pequena mudança de comportamento. Enquanto algo está cozinhando, você já lava o que não será mais usado, a faca que já cortou tudo, a tábua que não será usada novamente, a embalagem que pode ir direto para o lixo. Quando a comida termina de preparar, metade da bagunça já desapareceu e a cozinha nunca chegou ao ponto de virar um problema. Esse mesmo princípio aparece em praticamente tudo dentro de uma casa. Roupas acumuladas começam com uma única peça jogada na cadeira, papéis espalhados começam com um único papel deixado na mesa, sapatos largados começam com um único par esquecido no meio da sala. Pequenas decisões adiadas criam grandes consequências visuais alguns dias depois. E o mais interessante é que o contrário também funciona. Pequenas decisões resolvidas imediatamente criam um efeito dominó de organização. Existe também um detalhe importante que pouca gente percebe. Muitas casas bagunçadas não são resultado de preguiça. Elas são resultado de atrito, pequenos obstáculos invisíveis que tornam a organização menos conveniente do que a bagunça. Imagine que o cesto de roupa suja fica longe do quarto. O que acontece? A pessoa joga a roupa na cadeira. Não porque ela quer bagunça, mas porque é mais fácil naquele momento. Agora imagine que existe um cesto exatamente onde a pessoa tira a roupa. De repente, o comportamento muda sem exigir esforço, a roupa simplesmente cai no lugar certo. O mesmo acontece com chaves, mochilas, correspondências, controles remotos e praticamente qualquer objeto do dia a dia. Quando não existe um lugar claro para algo, esse algo acaba aparecendo em qualquer lugar. Isso mostra que muitas vezes o problema não é falta de disciplina. O problema é falta de sistema. Casas organizadas normalmente têm sistemas simples funcionando no fundo de tudo. Um gancho na parede para mochilas, um pequeno cesto para correspondências, uma lixeira bem posicionada na cozinha, lugares claros para cada objeto. Quando esses sistemas existem, a organização acontece quase automaticamente, porque o cérebro humano sempre escolhe o caminho mais fácil. Quando o caminho mais fácil leva à bagunça, a bagunça vence. Quando o caminho mais fácil leva à organização, a organização acontece naturalmente. Isso muda completamente a forma como você enxerga limpeza doméstica, porque não se trata mais de força de vontade ou disciplina extrema, trata-se de reduzir o esforço necessário para fazer a coisa certa. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. As grandes faxinas deixam de existir, não porque a casa virou um lugar mágico que nunca suja, mas porque as pequenas manutenções impedem que o caos cresça. A louça nunca chega ao ponto de virar uma pilha assustadora. A roupa nunca vira uma montanha impossível. Os objetos não se espalham pela casa inteira porque sempre existe um lugar claro para cada coisa. A manutenção constante impede que os problemas cresçam. Nesse ponto, muitas pessoas começam a perceber algo interessante. Manter a casa limpa não exige grandes blocos de tempo, exige pequenos momentos de atenção ao longo do dia. 5 segundos aqui, 10 segundos ali, pequenas correções de rota. Você levanta do sofá e leva um objeto junto, passa pela cozinha e guarda algo que estava fora do lugar. Sai do quarto e leva a roupa para o cesto. São gestos tão pequenos que quase não parecem tarefas, mas ao longo do tempo, eles mudam completamente o estado da casa. Isso muda até a forma como você se sente dentro do ambiente. Casas bagunçadas criam um tipo estranho de ruído mental, porque mesmo quando você está tentando descansar, existe uma sensação sutil de que algo precisa ser feito. A louça na pia lembra que existe uma tarefa pendente. A roupa acumulada lembra outra tarefa. Os objetos espalhados pela casa funcionam como pequenos alarmes visuais. Quando o ambiente está minimamente organizado,
esse ruído desaparece e o cérebro relaxa porque não está sendo lembrado o tempo todo de coisas não resolvidas. Existe também uma reflexão importante que muita gente ignora. Muitas pessoas acreditam que só vão conseguir manter a casa organizada quando tiverem mais tempo livre, quando a rotina estiver mais tranquila, quando o trabalho estiver menos corrido. Só que a vida raramente fica mais tranquila. Sempre aparece algo ocupando o espaço que antes parecia livre. Esperar o momento perfeito para organizar a casa é como esperar o momento perfeito para começar a cuidar da saúde. Esse momento ideal quase nunca chega. O que realmente muda o jogo são pequenas decisões feitas hoje, decisões que levam poucos segundos, mas evitam horas de esforço no futuro. Quando você começa a te aplicar essa lógica por algumas semanas, percebe algo curioso. A casa entra em equilíbrio. Não é uma limpeza perfeita de revista, não é aquele ambiente impecável que parece cenário de propaganda, é algo muito mais realista, um espaço funcional, confortável e fácil de manter. Nesse momento surge uma percepção importante. Casas organizadas normalmente não são mantidas por pessoas que limpam muito. Elas são mantidas por pessoas que deixam a bagunça crescer menos. Isso parece uma diferença pequena, mas na prática muda tudo, porque quem deixa a bagunça crescer menos nunca precisa de batalhas gigantes contra a própria casa. Quando alguém finalmente percebe essa lógica funcionando no dia a dia, aquela ideia antiga de que limpar casa é um sofrimento começa a parecer exagerada. O esforço enorme que existia antes era resultado direto do acúmulo. Era o preço de ignorar pequenas tarefas por muito tempo. Quando você troca faxinas heróicas por pequenos sistemas de rotina, a casa para de exigir grandes demonstrações de esforço e volta a ser apenas o lugar onde você vive, o lugar onde você descansa, come, conversa, pensa e passa boa parte da sua vida. E quando você olha para isso com um pouco mais de calma, percebe que a casa nunca pediu heroísmo, nunca pediu horas intermináveis de faxina. Ela só precisava de pequenas manutenções constantes, pequenas decisões tomadas no momento certo, pequenos ajustes que impedem o caos de crescer. Quando esses pequenos sistemas começam a funcionar de verdade, a casa deixa de parecer um projeto de trabalho e volta a ser simplesmente um espaço confortável para viver. No final das contas, a verdade é muito mais simples do que parece quando você está olhando para uma pia cheia de louça ou para uma sala cheia de coisas espalhadas. A bagunça sempre parece grande quando você olha para o resultado final, mas quase sempre ela começou pequena. Pequena o suficiente para ter sido resolvida em poucos segundos. E quando você começa a resolver essas pequenas coisas no momento em que elas aparecem, a dinâmica da casa muda completamente. O ambiente entra em equilíbrio, as tarefas param de se acumular e a manutenção vira algo leve, distribuído ao longo do dia, quase automático. É nesse ponto que muita gente finalmente percebe algo que antes parecia impossível de acreditar. Aquela tarefa doméstica que parecia pesada, aquela ideia de que limpar casa exige um esforço gigantesco todo fim de semana, na verdade era apenas um efeito colateral de um sistema ruim. Quando você troca o sistema da faxina heróica por pequenos sistemas de rotina espalhados pelo dia, tudo fica mais simples. E quando tudo isso começa a funcionar na prática, a conclusão aparece quase naturalmente, como se sempre tivesse estado ali esperando para ser percebida, porque no fundo manter a casa limpa é bem tranquilo.